amigos, neste exato momento, nós vamos dar início à leitura da Palavra do Senhor nosso Deus. No livro de São Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24 até o versículo 30. O assunto desta leitura é a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Meu prezado amigo, a palavra do Senhor nosso Deus foi lida. Esta parábola, a parábola do trigo e do joio, uma parábola que Jesus criou, e nós sabemos que a maioria das vezes que Jesus pregava para as multidões, ele utilizava essa metodologia de ensino, a parábola, para explicar uma verdade espiritual, para explicar as coisas ocultas do reino de Deus para o homem. Então vocês perceberam aqui que o homem que semeou a semente, aquele que semeou a boa semente, ele é o filho do homem. Vocês perceberam aqui que quando a semente, a boa semente foi semeada, que foi o trigo, no campo, o inimigo surgiu horas depois, de uma maneira sorrateira, de uma maneira bem escondida, bem oculta, e veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Então, a parábola diz que os servos daquele pai de família, no dia seguinte, perceberam a presença de uma planta estranha, que era o joio, que foi semeado entre o trigo. Os servos daquele pai de família sugeriram, disse: Senhor, o Senhor não quer que nós arranquemos o joio? Ele disse: não, não arranque o joio, porque arrancando o joio pode comprometer, prejudicar o trigo. Ora, nós sabemos que o joio é semelhante ao trigo. Eles se parecem, têm características semelhantes, pertencem a uma mesma gramínea. Entretanto, o joio, a distribuição das raízes do joio é diferente da distribuição das raízes do trigo. As raízes do joio se entrelaçam com as raízes do trigo,
de tal maneira que arrancando um joio pode prejudicar o desenvolvimento do trigo e arrancar também o trigo. Ora, então aquele pai de família disse, deixa lá, deixa que cresçam juntos na ceifa. Quando for feita a ceifa, faz-se a separação do trigo do joio. O joio será lançado no fogo e o trigo será juntado e colocado no celeiro. Ora, meus amados amigos, essa explicação da parábola, Jesus disse que o bom semeador, que aquele homem que semeou a boa semente é o Filho do Homem. É Jesus, simboliza Jesus. A boa semente, que é o trigo, estar aqui, a boa semente, que é o trigo, representa os filhos do reino. O joio representa os filhos do maligno. O inimigo que semeou aquela semente, ele está representado aqui pelo maligno, que é Satanás, que é o diabo. Então vejamos bem, deixa crescer juntos, o trigo crescendo junto com o joio. Nós vemos em nossos dias que nas igrejas existe tanto o joio como o trigo. O joio está sempre ao lado do trigo. Não existe uma igreja só de trigo. Não existe uma igreja exclusivamente só de trigo. Sempre o joio está ali ao lado. Na igreja sempre eles se parecem uns com os outros. Estão bem trajados, bem vestidos, cantam, louvam. Dentro da igreja são parecidos o trigo com o joio. Mas fora da igreja, lá no trabalho, lá na escola, lá na universidade, lá na rua, o trigo, que são os filhos do reino, tem um comportamento. E o joio, que está representado pelos filhos do maligno, eles também têm outro comportamento. Um comportamento maléfico, de más obras. Então diz a palavra de Deus que nós não podemos apontar para alguém dizer que ele é trigo e dizer para o outro que ele é joio. Não temos essa competência, porque só quem faz essa separação é Deus. Só quem faz esse julgamento é Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Nós não temos essa competência para apontar para alguém e dizer que ele é trigo, que ele é filho do reino, e o outro que é joio, que é filho do maligno. Nós não temos essa competência, só Deus. Agora sabemos pela palavra do Senhor nosso Deus, que no julgamento final, no dia do juízo, quando for feito o julgamento das obras de todo homem, quando for feito o julgamento das obras de toda a humanidade, naquele dia, o Senhor nosso Deus conhece quem verdadeiramente é trigo, os filhos do reino, quem verdadeiramente é joio, os filhos do maligno. E a ordem do Senhor é, primeiro juntar o joio, primeiro juntar os filhos do maligno e lançá-los no fogo, na fornalha ardente. É para lá que irá o joio, é para lá que irão os filhos do maligno. E os filhos do reino, que é o trigo, os filhos do reino, serão colocados no celeiro do Senhor, no reino de Deus. E eu convido você, meu amigo, eu lhe faço este convite, venha fazer parte do trigo, venha fazer parte dos filhos do reino, porque você fazendo parte dos filhos do reino, fazendo parte do trigo, você tem esperança de vida eterna. Você tem esperança de um dia morar na casa de Deus para sempre. E você terá uma vida feliz aqui nesta terra. Não queira ser joio. Não queira ser joio. Mas seja trigo. E eu te convido para você vir fazer parte daqueles que estão se esforçando para ser trigo, para serem filhos do reino.
Aqui eu encerro esta mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, graças te dou por este momento, que aqui meditei na palavra do Senhor. Nosso Deus, esclareça os corações das pessoas que vão ouvir esta mensagem. Faz com que elas venham entender que o trigo que falou a parábola, o trigo está sendo representado pelos filhos do reino, que são os filhos da luz, os filhos de Deus, e que o joio que está sendo representado pelos filhos do maligno são os filhos do pecado, são os filhos das trevas. Meu Senhor, meu Deus, abre o entendimento das famílias, das pessoas que estão ouvindo esta mensagem, para que elas façam a decisão nas suas vidas de serem filhos do reino e não filhos das trevas. Meu Senhor, meu Deus, que eles venham receber o Teu Filho Jesus Cristo como Senhor da vida deles e da vida delas para a salvação de todos. E eu te peço, meu Senhor, meu Deus, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu dou graças a Ti por tudo. Amém.